Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Sara e hoje a gente vai falar sobre Brain Rot. Bem, mas o que é isso? Brain Rot, traduzindo para o português, é apodrecimento cerebral. E você pode falar, Sara, que horror, o que é isso? Será que eu vivo isso? Na verdade, todos nós, em alguma medida, estamos passando por isso. Essa palavra, ela foi ano passado escolhida, como a palavra do ano de 2024. E tem muito a ver com as redes sociais. Ou seja, com poder de escolha, a gente está apodrecendo, diminuindo a nossa opção de escolha. Quando a gente só arrasta as telas, sem qualquer escolha e sem qualquer assistir um conteúdo sem profundidade, por exemplo, a gente está apodrecendo, né? Como se estivesse perdendo a nossa capacidade de parar, por exemplo, e ler um texto um pouco mais longo. E isso eu falo como alerta para todos nós. Eu também me vejo muito nisso e tenho tentado mudar, principalmente conteúdos que são muito curtos, como eu falei, que não dão a possibilidade de escolha, que 5 minutos depois a gente pergunta, mas o que foi que eu assisti? E a gente simplesmente não lembra. Então, o vício em telas, ele diminui muito a nossa possibilidade de raciocínio. Então, vamos pensar aqui, e lá na frente? Se a gente coloca esse vício hoje como prioridade, simplesmente sem escolher, só ficar em redes sociais ou até mesmo aqui no YouTube. Eu não tô falando para não ficar, mas para ter um limite. É isso que eu venho muito assim me policiando, é sobre limites. E outra coisa, limites e critério em quem a gente segue. Por exemplo, quem nos influencia? Eu vou me abrir aqui em uma questão. Eu não sigo nenhum influenciador, pequeno ou grande, que faz propaganda de bets, por exemplo, de tigrinhos, né, de casas de aposta. Eu não faço. Independente do que essa pessoa publique, né, diariamente, talvez publique coisas que tem muito a ver com o que eu penso, só que se eu perceber uma publicidade, veja bem, sendo pequeno ou grande, eu não acompanho a vida dessa pessoa. Porque assim como esses influenciadores tiveram a escolha de fizeram um contrato por bets, outros influenciadores também que possivelmente foram contratados optaram por não escolher bets, não escolher casas de apostas. Porque veja bem, a questão das casas de apostas, elas também apodrecem o nosso cérebro, também fazem parte desse brain rot, né, que é falado. E outra coisa, tem a questão moral também. Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão passar por aqui, se perguntar assim, se eu perguntar, bem, você fecharia um contrato com uma casa de apostas sabendo que, por exemplo, a cada 10 reais que uma pessoa perdeu, 3 reais vai para o seu bolso? Você faria isso? Sendo que a gente está vivendo um momento no país extremamente difícil, principalmente depois da pandemia, né? Que tem o índice de analfabetismo é muito grande, de interpretação, o analfabetismo funcional, que eu quero dizer, ele é muito grande. Para muitas pessoas, é muito difícil parar e ler um texto, parar e ler uma folha de um livro. E isso também, essa questão de bets, casas de apostas, influencia esse apodrecimento, porque você escolhe pouco. Então, a longo prazo, a gente vai ver muito também essas questões, e a gente já sabe que o quanto muitas pessoas se viciam nessas questões de bets. Então, assim, eu realmente não me deixo influenciar por essas pessoas que assinam um contrato e fazem propaganda. Eu quero aqui ditar regra de forma alguma. Eu quero que você reflita, principalmente se você é uma pessoa cristã. Quem está influenciando você? E ainda sobre essa questão do celular e a questão de tudo ser rápido, inclusive, eu leio a Bíblia todos os dias, tá? Eu sigo um plano de leitura bíblica anual. Eu me peguei, inclusive,
lendo a Bíblia, 5h30, 6 horas da manhã, pelo celular. Então, acordando, obrigada a Deus por mais um dia, e lendo de forma muito rápida, às vezes até sem levantar, muitas vezes eu fiz isso. E de alguns dias pra cá, eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Eu falei, peraí, o que eu estou dando para o Senhor? Cadê as minhas primícias, as primeiras horas do meu dia, que eu deveria primeiro agradecer a Deus por mais um dia, por estar vendo, por estar ouvindo, por estar andando, e eu vou ler a palavra, e eu não vou ler a palavra escrita? Então eu passei por essa inquietação no coração que eu estava sentindo. Eu voltei a levantar, ao acordar, levantar, agradecer a Deus e sentar e ter a minha leitura na Bíblia Sagrada. Vejam bem, eu tô falando aqui de um exemplo pessoal, mas que a gente acostuma muito com o celular. E isso é um risco. Então, principalmente nas primeiras horas do dia, né? No primeiro momento ali, 5h30, 6 horas, 6h30, o momento que você acorda, a gente tem que afastar do celular, né? E eu tava já viciada. Às vezes terminava de ler ali os 3 capítulos da Bíblia e eu já ia talvez ver outra coisa. E depois, em alguns dias, 3 vezes por semana, eu faço caminhada. Mas assim, eu estava partindo para um vício que, apodrecia meu cérebro. 2, era um desrespeito ao Senhor, porque eu não estava colocando a Bíblia, que é a palavra de Deus, no lugar de sagrado. Então, essa questão também de apodrecimento cerebral, não é que a gente não pode rolar a tela e olhar alguns conteúdos que não têm profundidade. Não, às vezes é bom, inclusive, depois de um dia de trabalho, né, muito intenso, principalmente quem mora em grandes capitais também, que tem que pegar metrô, que tem que pegar ônibus, que tem um dia cheio, é bom sim passar 15 minutos, mas vamos ter cuidado com isso. O que a gente passa para os nossos filhos se a gente só vê fofoca? Se a gente passa e rola a tela e só passa meia hora, 1 hora, ou seja, a gente vai passar a informação para os nossos filhos que isso tá ok e isso não tá ok. Daqui a 10 anos, como estará o nosso cérebro? A gente tem que pensar sobre isso. Então, eu vim trazer assim aqui essa reflexão e eu queria muito que você me contasse se você já fez essa reflexão sobre esse apodrecimento cerebral, brain rot, que tanto falam por aí, e se você já sabia o que era brain rot, ok? Então, se inscreva no canal e até a próxima.